No vídeo passado, a gente começou a falar sobre a formação histórica do sul asiático, notando principalmente o fato de que a imagem de uma Índia unificada e linear não condiz com o passado da região, e que os primeiros grandes traços de permanências culturais advêm do contato entre grupos dravidianos e os vários grupos indo-arianos que vão se assentando na planície indo-gangética durante o curso de alguns séculos. Esses contatos e movimentos, eles geram formações estatais, os Janapada, que mais tarde vão se tornar estruturas mais hegemônicas, os Mahajanapada. O período dessas formações é chamado de período védico, e é a partir dele que começam a surgir traços religiosos, ideológicos e políticos que iriam se maturar na era dos impérios Nanda e Maurya. Eu sou o professor Otávio, e hoje a gente vai continuar nossa conversa sobre a história do subcontinente indiano, dessa vez focando nos primeiros grandes impérios do sul da Ásia, e também naquilo que a historiografia chama de período clássico, que formalmente vai mais ou menos da era Maurya até a era Gupta, um intervalo de quase 1000 anos. Como a gente havia conversado antes, o período védico é fundamental na história do subcontinente indiano, em especial nas partes centro-norte, e duas coisas em especial são fundamentais para esse período: o cenário religioso e as formações políticas. Com relação às formações políticas, a gente vai ter, a partir mais ou menos de 600 antes da Era Comum, o surgimento e solidificação de estruturas governativas conhecidas como Mahajanapada. Essas estruturas aparecem em especial nas escrituras budistas, como no Anguttara Nikaya e o Digha Nikaya. Eles aparecem através da expressão Solasa Mahajanapadas, ou as 16 grandes nações, que teriam surgido antes do nascimento de Siddhartha Gautama, personagem considerado como o fundador do budismo e o quarto Buda da nossa era. Dentre essas 16 grandes nações, a de Magadha acabaria se destacando. Ao que tudo indica, Magadha não compartilhava das ideologias védico-brahmanistas dos outros Mahajanapadas. E talvez essa diferenciação cultural tenha sido terreno fértil para o surgimento de práticas religiosas ascéticas, como o jainismo e o próprio budismo. De qualquer forma, em algum momento do quinto ou quarto século antes da Era Comum, uma dinastia de origem humilde, os Nanda, conquistaram poder suficiente para depor os governantes de Magadha e tomar o poder na região. A partir da sua capital, Pataliputra, os Nanda expandiram seus domínios e se espalharam por quase todo o norte do subcontinente, formando o que a historiografia chama de Império Nanda, que foi contemporâneo às campanhas asiáticas de Alexandre o Grande. Através de uma postura militarista e economicamente capacitada, o Império Nanda dominou os outros Mahajanapada e, a partir de Magadha, estabeleceu as bases de controle que dariam origem ao maior império da história do sul da Ásia, o Império Maurya. O Império Maurya foi fundado em 322 antes da Era Comum por Chandragupta Maurya e perdurou até 184 antes da Era Comum, quando Brihadratha, o último Rajan, imperador, foi assassinado. A carreira política de Chandragupta, o primeiro governante Maurya, se inicia com um intenso processo de estudo, aprendizado e preparação governativa sob a tutela de um personagem chamado Chanakya. Após essa preparação educacional, Chandragupta derrotou os governantes Nanda em 322 antes da Era Comum e em seguida assegurou o controle do noroeste do subcontinente, região que havia sofrido ataques de Alexandre entre 327 e 325 antes da Era Comum e contava naquele momento com a presença de governadores gregos e macedônicos. Ao assegurar o domínio sobre quase toda a porção norte do continente, Chandragupta entrou em guerra contra Seleuco Nicator, antigo general de Alexandre e governante da Babilônia, da Pérsia e da Báctria. Mas ambos entraram em um acordo que foi selado com o casamento entre Chandragupta e a filha de Seleuco, e cujo dote foi o envio de 500 elefantes de guerra para Seleuco. Depois de assegurar essa aliança, Chandragupta iniciou as suas campanhas em direção ao sul, cuja provável intenção era unificar todo o subcontinente indiano sob seu controle. Os sucessos de Chandragupta continuaram com seu neto Ashoka,
que governou entre 268 e 232 antes da Era Comum e levou o Império Maurya ao seu ápice. Ashoka aperfeiçoou as estruturas políticas, militares e administrativas dos Maurya e expandiu o domínio territorial ainda mais, controlando boa parte do subcontinente, com exceção de algumas regiões, como Tamilakam, o extremo sul. Ashoka também foi um patrono importante das relações internacionais, da arte, da arquitetura e do budismo, e foi um dos idealizadores de uma ideologia divinizada de monarquia, já que ele parece ter sido o criador do título imperial Priyadarshin Devanapriyan Chakravartin Samrat, ou Justo, Querido dos Deuses, Rei dos Reis. Um título provavelmente de influência persa e que era mais ou menos cerimonial e autoritário, mais do que apenas Raja ou Samrat, que era outro título imperial. Depois da sua morte, os seus sucessores não foram capazes de manter a estabilidade construída pelos três primeiros Maurya, Chandragupta, Bindusara e Ashoka. Ao longo de 50 anos, o império foi se esfacelando e perdendo o poder militar. E há muitas interpretações na historiografia para esse declínio, incluindo a acusação de que o pacifismo budista de Ashoka minou as capacidades marciais dos Maurya. De qualquer forma, do ponto de vista político, cultural e religioso, o período Maurya foi extremamente impactante na história do subcontinente. E talvez um dos pontos mais chamativos dessa época foi o patrocínio das práticas não brahmanistas, como o budismo, possível religião de Ashoka, e o jainismo, religião de Chandragupta. Como a capital Maurya, Pataliputra havia sido a capital do Mahajanapada de Magadha e o berço do budismo, é possível que essas tradições tenham se mantido de forma institucional. E é também nesse período que o budismo começa a se espalhar pelo Sudeste Asiático, em grande medida por conta dos esforços internacionais proselitistas de Ashoka. Mas enquanto os Maurya governavam quase todo o subcontinente, o que é que estava acontecendo em Tamilakam, a região no extremo sul que escapava do controle imperial? Ela passava pelo período chamado Sangam, mas vamos entender um pouco melhor o que isso significa. Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que essa região sul, Tamilakam, que incluía o que hoje é Tamil Nadu, Kerala, partes de Andhra Pradesh, de Karnataka e do Sri Lanka, estava linguisticamente afastada dos centros de cultura indo-ariana védica, porque lá o idioma preponderante era o Tamil, uma língua dravidiana. E pelo menos de acordo com as lendas e relatos locais, a cultura tamil era resguardada por meio de assembleias de sábios, chamadas de Sangam. Geralmente se considera que esse período Sangam foi de 600 antes da Era Comum até 300 da nossa era, e é nele que se formam três dinastias governantes que iriam permanecer no poder por muitos e muitos séculos: os Chera, os Chola e os Pandya. Juntas, essas três dinastias eram conhecidas como Muventar, os três reis, e desde pelo menos os tempos de Ashoka eram conhecidas também como Vanpukalmuvar, os três glorificados pelos céus. Os Vanpukalmuvar governavam o sul durante o período Maurya e continuaram a governar depois da fragmentação imperial. Isso significa que, com o fim do governo dos Maurya, as regiões que mais sofreram impacto foram o centro e o norte, que passaram a ser governadas por dinastias que antes eram tributárias imperiais. Os Shunga, que controlaram o Nordeste até o século I antes da Era Comum, os Satavahana, que controlaram boa parte do planalto de Deccan até o começo do século III da nossa era, e os Mahameghavahana, que controlaram a região de Kalinga por muitos séculos. Já o Noroeste, em especial as regiões que hoje incluem o Paquistão e o Afeganistão, passaram por controle de grupos iranianos, como os Sakas, ou mesmo de grupos cosmopolitas que misturavam gregos, iranianos, macedônicos e indo-arianos, numa estrutura que é conhecida como Reino Indo-Grego ou Reino de Yavana. Essa rápida descrição do contexto político pós-Maurya mostra pra gente como, de fato, é impossível falar de uma Índia nesse período. Ainda que existam vários elementos de coesão, como a literatura sânscrita, os textos religiosos védicos, as práticas budistas e jainistas e os espaços linguísticos indo-arianos e dravidianos, as organizações sociais e políticas são muito diversas e acabam gerando um grande número de ramificações históricas.
Isso, contudo, não significa de forma nenhuma caos político ou um cenário de declínio. Pelo contrário, os períodos de ausência imperial hegemônica são também períodos de efervescência cultural, literária e artística. Por exemplo, entre a queda dos Maurya e o surgimento do próximo império mais ou menos hegemônico, o Gupta, no século IV da nossa era, o subcontinente se torna cada vez mais um ponto fundamental na história global da Afro-Eurásia. O comércio marítimo de especiarias de Kerala se intensifica, outras rotas comerciais com o mundo greco-romano e com a África se fortalecem, o budismo se espalha pela Ásia Central e chega até a China, e outras práticas religiosas, como o hinduísmo, edificam centros de aprendizado e de fomento cultural e econômico. Em outras palavras, a nossa tendência historiográfica em privilegiar a história de impérios não deve ser necessariamente aplicada ao subcontinente. Então, em termos de narrativa histórica, a gente tem que pensar que a razão para discutir em especial estruturas amplas, como os Maurya ou os Gupta, é puramente didática. E já que o nosso espaço aqui é curto, acaba ficando mais fácil falar dos impérios do que das pluralidades dinásticas. Pensando então por esse lado mais didático e mais generalizado e simplificado, nesses séculos que separam os Maurya e os Gupta, uma das estruturas políticas mais chamativas é a sociedade kushana. Os Kushanos, eles foram um grupo misto que envolvia antigos nômades de origem centro-asiática, nômades turcos, báctrios e outros grupos indo-arianos. Esse Império Kushano foi estabelecido no ano 30 da nossa era e se estendeu pelos atuais Afeganistão, Paquistão, Nepal e norte da Índia. E talvez seja um dos melhores exemplos do cosmopolitanismo asiático pré-moderno. Os Kushanos e as outras dinastias espalhadas pelo subcontinente logo iam ceder espaço para o chamado Império Gupta, que marca o que a historiografia chama de período clássico da Índia. O Império Gupta foi estabelecido por Shri Gupta na segunda metade do século III e perdurou por 300 anos, se esfacelando ao longo do século VI. Os governantes Gupta certamente tinham pretensões de controle amplo, porque imediatamente adotaram o título de Maharaja, Grande Rei, e a partir do seu terceiro governante, Chandragupta I, adotaram também o título de Maharaja Dhiraja, ou Grande Rei dos Reis. O Império Gupta, apesar de não ter conquistado uma expansão tão grande como aquela do Império Maurya, é considerado como o marcador do período clássico, ou como Era de Ouro da Índia, por conta das suas conquistas culturais. Muitas das tradições que vinham desde o período védico e que perduram até hoje foram codificadas e padronizadas durante o período Gupta. Por exemplo, os épicos Ramayanam e Mahabharatam e outras tradições poéticas conhecidas como Puranas foram canonizadas por centros de cultura Gupta. A historiografia identifica também que é nesse tempo que surgem padrões artísticos, literários, científicos e arquitetônicos que iam perdurar na Índia e mesmo fora dela por muito tempo. E no campo religioso, enquanto os Maurya patrocinaram o jainismo e o budismo, os Gupta foram importantes patronos de práticas hinduístas e apoiadores das castas dos Brahmana. Apesar de todos esses desenvolvimentos culturais, os Gupta passam a enfrentar problemas políticos no século V e ao longo das décadas seguintes, iriam perder cada vez mais controle efetivo. Logo, eles seriam sucedidos por um grande número de dinastias e reinos locais, muito mais do que aqueles que sucederam o poder Maurya. A partir daí, a historiografia mais tradicional considera que a Índia iniciaria o seu, entre aspas, período medieval. Mas a gente obviamente tem que ter cuidado com essas cronologias e com a forma de lidar com elas, que deve ser feita de maneira crítica. Então, recapitulando a nossa narrativa histórica, a gente tem os antigos Mahajanapada védicos sendo dominados pelos Maurya, que passam a governar a partir da cidade de Pataliputra, capital do Mahajanapada de Magadha. Durante o domínio Maurya, as práticas ascéticas de budismo e de jainismo ganham bastante popularidade e há também um importante florescimento artístico e arquitetônico. Depois da queda dos Maurya, algumas outras dinastias assumem controle de diferentes regiões, e entre essas dinastias, a gente tem até mesmo grupos de origem grega e iraniana, como os Kushanos. Em seguida,
a gente tem a ascensão dos Gupta, que criam um ambiente muito propício para o hinduísmo, para a produção literária e para a formação de padrões artísticos. Por isso, os séculos Gupta são considerados pela historiografia como a Era de Ouro ou o período clássico da Índia. E durante esse tempo todo, o extremo sul do subcontinente, conhecido como Tamilakam, segue relativamente independente e governado por 3 longevas dinastias, os Chera, os Chola e os Pandya, conhecidos coletivamente como Vanpukalmuvar. E de tudo isso, é importante que a gente se lembre que a Índia não pode ser vista como uma unidade. Por isso não faz sentido falar necessariamente de períodos de unificação ou de desagregação. Mas a gente acaba focando um pouco mais nos impérios hegemônicos por questões didáticas. A bibliografia de apoio usada nesse vídeo está aí na tela e ela pode ser acessada também no Padlet da nossa disciplina. Muito obrigado pela tua atenção até aqui e bons estudos!